Nesta aula vamos estudar a formulação de frases interrogativas e negativas no idioma inglês. A primeira grande dificuldade que o brasileiro falante nativo de português, iniciando seu aprendizado em inglês, enfrenta é normalmente a estruturação de frases interrogativas e negativas. Frases interrogativas em português são diferenciadas apenas pela entonação. Não exigem a alteração da estrutura da frase. Isso em português. Agora, no inglês, além da entonação, temos que considerar dois fatos. Primeiro, as frases com o verbo to be e frases com o verbo do. Então vamos ver be phrases, frases com be. Frases com o verbo to be ou como qualquer outro verbo auxiliar ou modal, neste caso ocorre a inversão de posição entre o sujeito e o verbo. Entre o sujeito e o verbo na forma interrogativa. Vamos ver aqui, forma afirmativa. Depois a negativa, depois a forma interrogativa, tá? Então observe, na forma afirmativa. He is a student. Na negativa, he is not a student. No caso, só se adiciona a nota após o is, né? Após o verbo. E na interrogativa, is he a student? Se coloca is no início, né? E depois o pronome he. Outro caso, I can speak English. Na afirmativa, I can speak. Né? Eu posso falar. Aí nós temos, nesse caso, nós temos um verbo auxiliar, o modal. No caso, I can é modal. Então, na negativa, I cannot speak, eu não posso falar inglês, né? E na interrogativa, can you speak English? Ocorreu a inversão, né, de posição entre o sujeito e o verbo na forma interrogativa. Vejamos agora do phrases, frases com a partícula do. São frases em que não há verbo auxiliar. Nós só temos o verbo principal. Neste caso, é necessário o uso de verbo auxiliar do para formular perguntas ou frases negativas. Do, does no present simple e did no past simple. Vejamos na forma afirmativa. He speak English. Na negativa, he does not speak in French. E na interrogativa, does he speak English? Observe, na interrogativa, does, se usa o does, né? Porque acho que nós temos a terceira pessoa do singular, he. Então, does speak English? E na negativa, he does not speak French. Né? French. Temos o does not speak. Então, quando for no passado, se usa o did. E quando for no present simple, usamos o do ou o does, dependendo da pessoa, né? Se for no terceira do singular, does. Nas outras é do. Nesta aula estudamos então a formulação de frases interrogativas e negativas em inglês, né? Então observe sempre.
se nós temos o verbo to be, ou auxiliar, ou modal, ou só o verbo principal. Dependendo disso, nós vamos ter as estruturas, né, para as formas negativas e interrogativas.